Olá, gatões, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha com Ribas. Beijo para vocês. Esse daí vai ser mais uma aulinha de questão. Nessa questão, o que ela nos diz? 3 cargas elétricas pontiformes, 2 positivas e uma negativa, de mesmo módulo que, estão dispostas nos vértices de um triângulo equilátero, como mostra a figura a seguir. Qual o módulo da força elétrica que atua na carga do vértice superior do triângulo? Como a imagem está nos mostrando, nós temos a esfera B, ela tem carga positiva, a esfera A, ela tem carga positiva e a esfera C, ela tem carga negativa. Mas ele só quer saber o que está acontecendo na esfera A, que é a esfera superior. Então ela foi bem circuladinha ali, como nós podemos ver, e agora nós vamos estudar um pouco as interações que estão ocorrendo nessa esfera nesse caso. Ok, se fizermos o diagrama de forças na carga de cima, A, no triângulo equilátero veremos o seguinte. A carga A, no caso, vamos supor como esfera, né? A esfera A com carga positiva, ela está atraindo a esfera C que tem carga negativa. Como nós podemos lembrar lá da força elétrica, cargas com sinais opostos se atraem. Então vamos continuar então. Nesse caso, o que está acontecendo entre a carga A e a carga B? Ambas são positivas. Então, como nós podemos ver pelas setinhas ali azuis, elas vão sofrer repulsão. E nesse caso da repulsão, como nós podemos ver, ela vai nos gerar uma resultante. Mas antes de pensarmos na resultante, Anderson, mas a carga B e a carga C também estão se atraindo, como nós podemos ver nas setas pretas. Isso vai interferir para a gente? Não. Por quê? Porque nós queremos o que está acontecendo na esfera A, com carga positiva. Então vamos lá, vamos parar para pensar um pouquinho. Se eu tenho uma atração entre a esfera A e C e uma repulsão entre uma esfera A e B, vamos ter uma resultante que vai sair bem no meio das duas ali. No caso, uma força elétrica resultante. Então, nisso nós podemos tirar algumas conclusões e utilizar uma lei bem importante na física. Vamos lá? Ok. Então, se nós formos parar para pensar em um triângulo equilátero, nós vamos ver o seguinte. Desenhadinho bem bonitinho, nós teremos um ângulo de 60 graus ali na parte interior do triângulo. Nós teremos um ângulo superior de 60 graus também, porque é um triângulo equilátero, ângulos inversos. Nós teremos, e nesse caso, como nós precisamos formar um ângulo de 360 graus para completar aquele círculo, e nós temos um triângulo equilátero, nós podemos dizer que o ângulo da direita, que é aquele 120 graus ali da flechinha verde, tem que ser igual ao ângulo da esquerda. Com isso, nós completamos aqueles 360 graus que nós precisamos. Então, Anderson, qual que seria o ângulo? Necessariamente o 120. Então, vamos lá, gente, vamos continuar. Então, essa força que está acontecendo nesse caso ali, a força resultante, ela está acontecendo com um ângulo de 120 graus. Epa, mas e aí? Como é que nós trabalhamos com um ângulo maior de 90 graus? Se nós fôssemos parar para pensar num ângulo menor, nós trabalharíamos com seno, cosseno, tangente. Isso depende. Mas com ângulos maiores? Isso, nós teríamos que utilizar uma coisa chamada lei dos cossenos. Então, após isso, com ângulo maior de 90 graus, aplicaremos a lei dos cossenos na força para descobrir o quanto vale nossa força elétrica resultante. Então, vamos parar para pensar, gente. Como que funciona a lei dos cossenos em caso de força? Então, na força, principalmente força elétrica ou força mecânica, tanto faz nesse caso, nós teremos que a força resultante ao quadrado vai ser igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado, mais 2 vezes F1, F2, cosseno do ângulo, né? Que nesse caso é 120 graus. Meu Deus, Anderson, que demônio! Pois é. Mas acontece, gente, isso daí é um pouquinho de matemática, mas se aplica bastante no caso da física, né? Agora, pensando bem, como as cargas têm módulos iguais, ou seja, como assim módulos iguais, Anderson? Elas significam a mesma coisa. As 3 cargas têm um módulo Q. Então, quanto que é o valor delas? Q. Então, nós podemos afirmar que a força resultante ao quadrado vai ser igual a força 1 mais força 2, só que como nesse caso a força 1 é igual à força 2, porque as cargas são iguais, então nós podemos somá-las, se tornando 2 vezes a força ao quadrado.
Nesse caso ali, vamos continuar. Mais duas vezes F1, F2. Como nós sabemos também... Opa, peraí. Mas duas vezes F1, F2, mas F1 e F2 tem cargas iguais, tem módulos iguais. Opa, então calma aí. Alguma coisa vai acontecer. Sim, elas serão iguais, elas vão se multiplicar. Então vai ser duas vezes a força ao quadrado, menos duas vezes a própria força ao quadrado, vezes o cosseno de 120, que é meio. Nesse caso, ele bem provavelmente te daria isso daí, mas dá para tirar de outras maneiras, né? Então vamos lá. Se a gente multiplicar 2f ao quadrado vezes meio, corta o 2 em cima, corta o 2 embaixo e fica apenas f ao quadrado. Então, na próxima linha, nós podemos ver que a força resultante ao quadrado vai ser igual a duas vezes a força ao quadrado menos a própria força ao quadrado. Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual à própria força ao quadrado. Então, a força resultante nesse finalzinho seria a nossa própria força. Ué? Então quer dizer que, peraí, nós temos interações que estão acontecendo em cargas iguais, no caso, gerando a mesma força? Nesse caso, para aquela resultante que estava acontecendo na esfera A, com todas as cargas sendo iguais, a própria força resultante seria a própria força aplicada entre elas. É isso mesmo, gente. Então vamos lá, qual que é a nossa conclusão? Ou seja, é resultante das nossas forças, é a própria força gerada pelas três cargas. Perfeito, gente. É isso aí que eu vim explicar para vocês hoje. Eu espero que tenham gostado bastante da nossa aulinha. Beijos do Ribas e até a próxima.